Olá, crianças, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês sobre história, tá? Nosso conteúdo de história. Vou falar sobre a ação do homem no tempo e no espaço, essa contribuição que foi tão importante ao longo da nossa história. Sou a professora Deli e as atividades que vamos fazer juntas é sobre verdadeiro ou falso, conforme a aula que nós já estudamos a aula passada, tá bom? O que é permanência? São coisas que se mantêm e não mudam ao longo do tempo. Eu até usei o exemplo numa sala de aula. A professora se manteve, a cadeira, o uso da cadeira, da mesa, né, do aluno se sentar, e os alunos em si. Mas uma coisa que mudou foi o uso que era uma sala só de menino ou de menina. Eles não estudavam juntos. E agora não. As salas de aula já são mistas, ou seja, tem tanto meninos quanto meninas. Tudo bem? Então, sobre essas coisas que permanecem ou mudam ao longo do tempo, a gente vai ver algumas questões. A primeira afirmação, a gente vai ver se é verdadeiro ou falso, conforme a gente estudou. Olha só a primeira afirmação aqui. Vamos lá. Falou o seguinte, ó. Somente pessoas famosas e ricas produzem história. Somente pessoas famosas e ricas produzem história? Isso é verdade? O que vocês acham? Somente os famosos e os ricos produzem história? É falso, né? Todas as classes contribuem para a nossa história. Tanto faz rico quanto pobre ou médio. Não importa. Todos nós somos sujeitos históricos, contribuímos para essa história, tá bom? Vamos para a próxima afirmação. Vamos lá. As salas de aulas, nós já falamos sobre isso na nossa aula, né? As salas de aulas passaram por mudanças com o passar do tempo? As salas de aulas passaram por mudanças com o passar do tempo. Passaram? Sim, verdade, né? Passaram. Eu até falei no início da aula, né? Citei o exemplo. Então, elas tiveram essas mudanças, tá? Era um pouquinho diferente, mas passaram por mudanças. Próximo, vamos lá. Mudanças refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado. Mudança se refere àquilo que é diferente do que existia no passado. Isso é uma mudança. Verdadeiro ou falso? Vamos lá? O que vocês acham? Verdadeiro, né? Mudança se refere àquilo que é diferente do passado. Teve uma mudança. Então, a afirmação está verdadeira. Vamos no próximo, vamos lá. Os seres humanos são os responsáveis pelas mudanças que ocorrem no espaço com o passar do tempo. Os seres humanos são os responsáveis pelas mudanças que ocorrem no espaço com o passar do tempo. Verdade, nós somos responsáveis, né? Nós contribuímos para essa história. Então, é verdadeiro. É outra afirmação aqui. Verdadeiro. Vamos para a próxima, outra afirmação. A história estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. A história estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade? Verdade. A história estuda, sim, essas mudanças e permanências na nossa sociedade, né? Essa afirmação, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, tá? Vamos para a próxima. Vou até pegar uma imagem aqui. Essa imagem aqui, ó, nessa afirmação, essa imagem está pequena, então eu vou colocar a imagem maior aqui, ó. Ela fala assim, essa imagem representa uma sala de aula antiga? Observe essa imagem. Essa sala de aula aqui, ela representa uma sala de aula antiga? Falso, né? Mas, olha, uma sala de aula moderna. Se você observar, os alunos, além de estarem agrupados numa sala de aula que tem menino e menina, nós estamos vendo o uso da tecnologia aí. Então, antigamente, a tecnologia não era usada em sala de aulas, tá? Então, é uma sala de aula moderna, sala de aula atual, né? Então, a afirmação aqui, que eu vou só voltar para a afirmação, ó, porque a imagem estava pequena, eu mostrei essa para vocês. A afirmação é essa, ó. A imagem representa uma sala de aula antiga, ou seja, falso, né? Tá sendo usada aí a tecnologia, tá bom? Então, por isso que essa afirmação, ela é falsa.
Vamos para a próxima. Essa imagem aqui ela representa uma cidade atual. O que vocês acham? Uma cidade atual. Observe os elementos que tem nessa imagem aí. Você vê charrete, né, que a gente chama, ó, chamado charrete, né? O uso de animais aí no transporte, ó. Os automóveis não são usados assim. Né? Então essa imagem ela é antiga. A afirmação ela diz representa uma cidade atual. Vamos só para a afirmação agora aqui para vocês verem, ó. Que eu ampliei, ó. Essa imagem representa uma cidade atual. É uma cidade antiga. Por isso que ela é falsa. Ok? Seria falsa aqui. Vamos para a próxima afirmação. Vamos lá. Nos meios de comunicação não ocorreu mudanças com o tempo, com o passar do tempo. Nos meios de comunicação não ocorreu mudanças com o passar do tempo? É uma afirmação. Ela é falsa. Ocorreu sim mudanças, né? Cada vez mais a tecnologia, os meios de comunicação estão avançados. Então essa afirmação, ela é falsa, porque está dizendo que não teve mudanças. E teve sim, muitas mudanças, né? Com a tecnologia a nosso favor, né? Vamos para a próxima afirmação. Vamos lá. Permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo e que não mudou, que continua existindo. Lembra dessa afirmação? Eu usei até no início da aula para a gente relembrar. Permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo e que não mudou, que continua existindo. Tá? Essa afirmação é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro, né? Permanência é aquilo que se mantém, que não muda, ele permanece. O nome já até fala permanência, se mantém. Então, a alternativa ela é verdadeira. Só próxima imagem aqui. Esse jogo, ele é representado aí na imagem, ó, ele é bem antigo. Vocês estão vendo os meninos jogando aí, ó? Uso de videogame, né? É um jogo bem antigo, tá dizendo aí a afirmação. Ele é bem antigo. Verdade ou isso é falso? É falso, né? É um dos brinquedos. Esse jogo ele é bem moderno. Então essa afirmação, ó, ela é falsa. É falsa. E fica assim organizado nosso quadro aqui, com as afirmações verdadeiras e falsas, conforme o assunto que nós abordamos. Vamos só relembrar aqui alguns elementos, tá? No início da aula eu até falei para vocês sobre isso. Algumas coisas que permanecem ou que mudaram. Vamos só analisar as imagens para a gente concluir aqui, ó. Nessa cidade antiga, se você for analisar, ela tem aqui, ó, tá? Alguns elementos que permaneceram. Vamos falar só dos que permaneceram. A gente vê construções, embora não sejam construções modernas essa, né? Mas nós fazemos construções hoje, uso de construções, de prédios, temos esse uso aí também. Mas o que mudou aí seria o meio de transporte. A gente não usa mais esses meios de transporte. A gente faz muito uso de automóveis, motos, e o trânsito ele é intenso, muito grande nas nossas cidades, tá? Coisas que permaneceram e que mudaram conforme essa imagem aí. Na próxima imagem aí, ó, vamos só analisando, a gente vê aqui, ó. A gente vê a sala de aula, como eu já tinha mostrado para vocês, né? Permanece uso de cadeira, de mesa, só que a imagem antiga, se você observar, eu vou pegar uma antiga aqui, ó, colocar para vocês observarem a diferença. A gente sentava na cadeira aí, ó, na mesinha, tudo organizado, ficava prestando atenção na aula. E hoje em dia, essa socialização, que eu posso me referir aqui, ó, essa socialização, ela melhorou e muito, né? A gente pode socializar com o colega o que a gente pensa, o que a gente acha, o professor também se aproxima do aluno, onde ele expõe melhor o assunto, essa proximidade ficou bem melhor.
E fora o uso da tecnologia também, que é uma coisa que mudou. Antigamente não era usada, tá bom? Era só o professor falando e a gente ouvindo. E hoje em dia já esse ensino ele ficou bem melhor. E na imagem antiga, deixa eu só voltar para a antiga para você ver a diferença. Isso antigamente, olha só como é que eram as salas de aula. A professora falava, a gente ficava lá quietinho ouvindo. E ai, se não obedecesse, né? Então essas mudanças ocorreram. E se você observar um detalhe importante nessa imagem, ó, você está vendo? Ó, só de menina, só tem menina nessa sala. Não tinha essa mistura de meninos e meninas. E é importante essa socialização com os coleguinhas, né? A gente aprende uns com os outros no dia a dia, tá bom? Tem outra, essa sala só de menino, mas eu também trouxe uma imagem que tem só de menino aqui. Olha só os meninos na sala de aula deles também. Não é nada diferente das meninas, né? Eles também sentados, enfileirados, nada de fazer grupo ou socializar como hoje em dia é possível em sala de aula nós fazemos com vocês, tá bom? E a última imagem, a gente até abordou também uma das imagens que a gente viu, ó, o uso da tecnologia, dos jogos, né? Que é bem usado e vocês se interessam bastante. Então, é necessário essas mudanças? Sim. Essas permanências ou mudanças que ocorrem em nossa história? Sim. Mas é importante lembrar, principalmente nesses jogos de internet, ou tecnológicos, a gente ter o cuidado de usar de maneira sábia, inteligente esses recursos, tá? E não ficar muito tempo bitolado ali no celular, usando celular ou tablet, com coisas que não vale a pena. Sempre com coisas educativas, coisas que realmente contribuem para a tua aprendizagem, para o teu conhecimento. A tecnologia é fundamental, é muito importante, mas a gente precisa saber usar, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido sobre a importância dessas permanências e mudanças ao longo dessa história. E te aguardo na próxima aula, tá bom? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau.